Esse é o vídeo de apresentação da disciplina de Teoria Micro 1, a turma B. E nós vamos começar aqui apresentando o que a gente vai estudar em Micro 1. Bom, o principal objeto de estudo da Micro 1 é demanda e oferta. Mas, ao contrário do que a gente vê em introdução à economia, onde demanda e oferta simplesmente caem do céu, a gente não sabe exatamente de onde elas vêm, aqui na Micro 1, a gente vai entender como construir a demanda a partir do comportamento do consumidor e como construir a oferta a partir do comportamento da firma. De fato, toda a Micro 1 é baseada no estudo de decisões individuais dos agentes. Então, a gente vai estudar um agente em particular, que vai ser o consumidor, e a partir do comportamento desse agente, a gente vai ser capaz de construir essa curva de demanda que vocês veem no slide. Da mesma forma, a gente vai estudar o comportamento de outro agente em particular, a firma, e a partir do seu comportamento vai construir a curva de oferta que vocês também veem no slide. Certo? Então, esse é o nosso principal objetivo, entender como os principais componentes de um mercado, oferta e demanda, são construídos, de onde eles vêm, e a partir daí entender como preços são formados, como a gente pode calcular bem-estar em um determinado mercado ou em uma determinada sociedade. Certo? Para alcançar esse objetivo, a gente vai começar com a chamada teoria do consumidor, na qual a gente vai realmente estudar o comportamento desse indivíduo chamado consumidor e a partir disso construir a demanda. Nós também vamos estudar escolha sob certeza e risco. A gente vai analisar a tomada de decisão de diversos agentes econômicos individualmente, sejam eles consumidores, firmas, governos, e só que essas decisões vão envolver incerteza, vão envolver resultados incertos, ou risco, como a gente quiser chamar. Depois a gente vai aí sim para a construção da oferta através da teoria da firma. Teoria do consumidor, nosso ponto 1, teoria da firma, nosso ponto 3, são os dois pilares centrais da Micro 1 que nos permitem justamente construir oferta e demanda, como eu mencionei lá no início. E por fim, a partir do momento que a gente já tem oferta e demanda construídas, com o auxílio da teoria do consumidor e da teoria da firma, a gente vai interagir essas duas curvas no chamado equilíbrio de mercado. A gente vai ser capaz de identificar mudanças do bem-estar de uma sociedade, a gente vai ser capaz de identificar como preços mudam, a gente vai ser capaz de identificar como o governo influencia os resultados de um mercado, certo? De fato, o que a gente espera que o aluno alcance num curso como esse é responder perguntas como essa: o que está por trás das curvas de oferta e demanda, como construir as curvas de oferta e demanda, como preços são formados em um ambiente sem falhas de mercado. A gente vai ver isso ao longo da disciplina, mas na Micro 1, o nosso mundo é um mundo sem falhas, sem falhas de mercado. Então a gente não vai estudar monopólio ou oligopólio, que são relacionados à falha de mercado, poder de mercado, né? Poder onde existe uma concentração do poder de mercado, isso é uma falha, portanto, a gente não vai estudar isso na Micro 1, é assunto da Micro 2, a gente não vai estudar externalidades, bens públicos, são outras falhas de mercado, são tudo objeto de estudo da Micro 2. Na Micro 1 a gente estuda um mundo perfeito, entre aspas, né, um mundo ideal, na verdade, e a partir daí a gente começa a relaxar hipóteses e entender como a gente vai se afastando desse mundo ideal conforme a gente põe mais realismo no modelo. Tá? Outra pergunta que a gente espera que os alunos respondam: como mercados podem alocar recursos na sociedade? E, por fim, quando o livre mercado em concorrência perfeita, leva ao máximo de bem-estar, certo? O item 4 e o item 2 estão relacionados, é aquilo que eu disse antes. O mercado livre, a concorrência perfeita, vai estar ligado à ausência de falhas de mercado, certo? A gente vai estudar isso no item 4 que eu apresentei antes, quando a gente estudar equilíbrio de mercado. A gente vai se aprofundar nesses tópicos, ok? O que a gente precisa saber para poder estudar economia, na verdade, microeconomia, como podemos mesmo, né? Como devemos estudar. Bom,
A gente precisa do básico de oferta e demanda. Qualquer curso de introdução à economia fornece, então vocês estão aptos. E a gente vai precisar, e esse é o ponto que normalmente gera problema, né, de cálculo diferencial, certo? Todos vocês fizeram disciplina de cálculo, portanto, vocês são capazes de suprir essa dificuldade, de superar a dificuldade, né, ou vocês têm o pré-requisito necessário, certo? Aqueles que sentem certa dificuldade têm que correr atrás, porque é pré-requisito, está lá na matrícula, está lá na grade do curso de vocês. O que a gente, em particular, o que a gente vai precisar do cálculo diferencial? O primeiro é cálculo diferencial, não integral. A gente não vai usar integração, mas vai usar muito diferenciação, né? Calcular a derivada. Então, vocês têm que saber calcular derivadas, mais diferentes derivadas, mais diferentes regras, vocês têm que ser capazes de aplicar. E conhecer a interpretação intuitiva das derivadas, entender o que a derivada quer nos dizer em termos intuitivos, certo? Traduzir da matemática para o português, se a gente quiser chamar assim, e conhecer a interpretação geométrica da derivada, certo? O micro 1 recorre muito ao uso de gráficos, ao uso de ferramentas visuais, aliás, como a economia como um todo, né? E a derivada vai ter uma interpretação gráfica, geométrica importantíssima que a gente vai utilizar muito ao longo do curso, certo? Então, eu vou mandar listas de exercícios para vocês reforçarem a base de vocês de cálculo. Vou fazer alguns vídeos resolvendo exercícios, uma espécie de revisão, mas é responsabilidade do aluno de suprir as suas lacunas, de preencher tudo aquilo que é necessário para o curso, afinal de contas é um pré-requisito. Pois bem, como serão as nossas aulas? As nossas aulas serão principalmente assíncronas, que é o termo, né, dentro desse mundo do ERI, aulas não são ao vivo, são aulas gravadas. Portanto, eu vou enviar vídeos como esse para vocês de antemão. Na verdade, eu vou enviar links que vocês vão poder clicar e acessar esses vídeos através do meu canal no YouTube. Esses links eu vou enviar através do sala de aula virtual ou mesmo deixar disponíveis no Moodle, certo? A gente também vai ter aulas síncronas. Na verdade, não vão ser aulas propriamente ditas, vão ser momentos para tirar dúvidas, resolver alguns exercícios e elas ocorrerão no nosso horário de aula mesmo, né? Segundas e quartas às 8h30 da noite. Eu encorajo e incentivo vocês a enviarem as dúvidas com antecedência, para que a dinâmica seja mais rápida, né? A gente aproveite melhor o tempo. Talvez, se vocês tiverem dúvidas na hora, tentarem me passar as dúvidas, dado que a gente vai estar falando remotamente, não seja tão efetivo quanto se eu tiver as dúvidas de antemão. Ok? Isso tudo vai nos permitir utilizar um conceito que é muito comum atualmente nos Estados Unidos, na Europa, que é o de sala de aula invertida. A ideia aqui é que vocês cheguem na aula, nos nossos encontros ao vivo, já tendo contato, já tendo se informado, tendo visto os vídeos, já tendo lido os capítulos, para que as aulas se tornem muito mais produtivas. Essa é a ideia de sala de aula invertida, né? O aluno chega na aula já tendo estudado aquilo que é o objeto de estudo daquela aula. Tá? Então, toda aula, antes de todo encontro, eu vou disponibilizar vídeo, vou indicar leituras, seja no Varian, no Pindic, que são as nossas duas principais referências, e vocês vão chegar para a aula com as dúvidas já bem definidas, certo? Antes de eu falar sobre avaliação, eu mencionei o Varian e o Pindic, que são as duas principais referências. O Varian é o nosso livro-texto, de fato, é o livro que a gente segue de maneira mais próxima, mas o Pindic também é uma leitura indispensável, dado que ele nos fornece muita intuição, e a gente como economista precisa muito de intuição. Como serão as avaliações? A gente vai ter 3 provas, cada uma delas vale 1/3 da nota. Aqui estão as datas estão bem distribuídas ao longo do semestre, né? Divide o semestre em 3 terços e as provas estão entre esses terços, certo? Pois bem, a gente ainda vai... Bom, o exame, na verdade, é necessário para aqueles alunos que não atingirem média 6, certo? E aqui está a data do exame.
Mais detalhes da avaliação, por exemplo, do cálculo da média final para aqueles que fizerem exame, que é 40% da nota, a nota que o aluno já obteve antes do exame, mais 60% da nota do exame, vocês podem olhar no programa da disciplina que eu enviei o e-mail para vocês, certo? Lá está tudo detalhado, inclusive as referências que eu falei do VARIA, do PINDIC, lá tem outros livros que são importantes, certo? Então, assim que a gente vai conduzir as nossas aulas, eu encorajo vocês a sempre assistirem os vídeos antes de enviarem com antecedência também as dúvidas.